Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera já com a gente nas nossas telas. Tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, você vai falar do jantar de ontem. Foi jantar ou foi uma happy hour? Se reuniram ali a partir das 7 da noite, portanto mais para uma happy hour, mas teve comida. Então o presidente Lula recebeu ministros e recebeu o presidente da Câmara e os líderes da base na Câmara para esse mix de happy hour jantar. Alguns falam jantar, mas eu não sei exatamente o que foi a comida, então eu não vou cravar aqui que foi um jantar, Sardenberg. Mas o clima foi bom, o clima foi bem amistoso. Estavam lá os dois desafetos, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Alexandre Padilha. Trocaram um cumprimento ali, apertaram as mãos no início da noite, mas não conversaram. Né? Segue a rusga entre os dois. O Lira foi colocado no sofá ao lado do Lula, então ficou o Lula, o Lira e o Guimarães, o José Guimarães, que é o líder do governo na casa, num sofá. Os outros líderes ao redor e o Padilha um pouco mais afastado. Ele deu espaço para o Lira se sentir à vontade na conversa. Cada um dos líderes teve a oportunidade de falar com o Lula. Eles foram sendo ali apresentados. Aqueles que o Lula não conhecia, o Lira e o Guimarães tratavam de apresentar. E a conversa girou em torno da pauta do governo, da vontade do governo de que ela comece a ser votada, porque até agora, esse ano, não se votou nada de importante, nenhuma das duas casas. A gente já vai para o final aí de fevereiro, sem que nada relevante tenha sido analisado no plenário, e a pauta é bastante carregada. Mas tem um assunto adjacente ali, né, que não se toca diretamente numa circunstância como essa, na frente de todo mundo, o Lula ali na frente de todo mundo, mas que é o veto de 5,6 bilhões às emendas. Ontem eu conversei com pessoas muito, muito próximas ao Arthur Lira, que dizem que ele ainda está fazendo uma carga bastante grande no sentido de que o veto precisa cair. Não adianta só começar um cronograma de pagamento de emendas, que é o que o governo está acenando, não adianta só repor o que ficou retido do ano passado, precisaria descontingenciar essas que foram, voltar, restabelecer essas que foram cortadas, que foram de fato vetadas pelo Lula, porque ele vetou rubricas inteiras. Estava no orçamento, né, a previsão eram 16 bilhões, né, e o governo cortou 5 e tanto, né? Deixou 11, que era o acordo que tinha, só que, segundo a argumentação do Lira, cortou indiscriminadamente, pegou assim, aqui deu 11 e passou uma faca. Só que entre o que cortou para fazer esses 5,6 bilhões, haveria coisas importantes para os deputados e coisas que teriam sido negociadas antes. Então, teria de derrubar o veto, restabelecer o que era, e aí o governo faria decretos de contingenciamento, até no valor de 5 bilhões, poderia ser, mas em outras rubricas. E aí vai saber o que está nos interesses disso que ele quer restabelecer, etc. Né? São coisas para municípios, provavelmente, nos quais ele tem interesse, ou de pastas nas quais o deputado e seus aliados têm interesse. Então, é nesse jogo ali de minúcias da movimentação do orçamento que está, nesse momento, a coisa. O Lula fez esse jantar para se aproximar mais dos líderes e ter um contato mais próximo. Ele estava sendo muito criticado pelo fato de que ele tem uma ótima lábia, tem uma ótima relação com os políticos quando ele se dedica a isso, mas que este mandato ele está delegando muito e está se dedicando pouco a esse corpo a corpo. Disseram para ele que até a Dilma recebia mais deputados do que ele. Então, ele está preocupado com as questões internacionais, né? Ele passou os últimos dias dedicado a isso e a gente viu o que deu, né? Foi uma semana inteira perdida com esse incidente diplomático e as suas repercussões. Então, sim,
Ele voltou para o Palácio com essa ideia de que voltava a ser um ator no mundo, mas tem enfiado os pés pelas mãos também nessa tentativa, cometido muitas gafes e dado muitas bolas fora também no plano externo. Mas nesse jantar de ontem foi uma tentativa dele de atender a esse pedido por parte dos seus auxiliares, de alguns deputados, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que ele se dedique mais no corpo a corpo ali com políticos para fazer a agenda no Congresso fluir melhor. Nós demos agora há pouco do Repórter CBN, né, Cássia, que lá no Rio, na FGV, num seminário na FGV, o Lira falou o que mesmo, Cássia? Ele disse o seguinte, que o presidente Lula e o PT estarão do lado dele na sucessão, né, para o comando da Câmara. Ele disse que não há motivo para que seja apoiada qualquer outra candidatura em 2025. Que não a dele. Que não a dele, que não a que ele apoia, né? Que ele não pode, ele não pode se candidatar. Esse é um paradoxo, né, do presidente da Câmara, porque ele vive dizendo que não quer que a sua sucessão seja deflagrada precipitadamente, mas ele pensa nisso full time, ele só pensa nisso porque justamente disso depende o futuro político dele. Ele quer fazer o sucessor, ele não quer terminar o seu mandato de alguém super poderoso para alguém que não consegue fazer o sucessor. Ele tem o Rodrigo Maia como um exemplo do que ele não quer ser. Que ele meteu os pés pelas mãos na própria sucessão e não conseguiu eleger o seu sucessor. Então, ele tem isso muito na cabeça. E o fato dele falar disso nesse evento aqui no Rio, na FGV, mostra que isso foi tratado entre ele e o Lula em algum momento e ele obteve algum tipo de garantia de que o governo não vai lançar um candidato contra ele. Ainda assim, nos bastidores ele tem desconfiança de que lá na frente o governo pode olhar o cenário e tentar lançar alguém para vencê-lo, principalmente se ele não conseguir um candidato que una todo o grupo que está em torno dele hoje. Se ele optar pelo que ele prefere, que é o deputado Elmar Nascimento da Bahia, do União Brasil da Bahia, aí ele vai ter mais dificuldade de ter esse apoio do Palácio Sardenberg, porque o Lula não quer. O Elmar Nascimento já disse isso para várias pessoas, seria o único veto que ele faria entre esse grupo do Lira que ele pensa em lançar a sua própria sucessão. Bem, né, Vera, nesse ambiente político, você dar uma garantia hoje para uma coisa que vai acontecer daqui a um ano é nada, né? La garantia sou eu. Não dá, tem eleição municipal, tem muita coisa para rolar embaixo da ponte. Partidos vão fazer fusões entre si, vai ter muita coisa e realmente não tem garantia nenhuma agora, Sardenberg. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom final de semana e até. Ótimo fim de semana para todos, até segunda-feira e até mais tarde no Ponto Final. Até mais, Vera. 6 horas no Ponto Final e intervalo, Cássia.